né? E vamos falar de algo que tem chamado muito a atenção. E olha, não é novidade, né? Temperaturas baixas, as ites aparecem, os problemas respiratórios aparecem, e aí, as crianças e os mais velhos é que são os mais atingidos por isso. As doenças respiratórias, a procura por atendimento médico aumenta, aí você tem aquela congestão nasal, dor de garganta, tosse, sinusite. É sobre isso que eu vou falar agora com o otorrinolaringologista, Dr. Jamal Azam. Doutor Jamal, muito boa tarde ao senhor, tudo bem? Nelson, boa tarde a todos que ouvem e assistem a Band News. Ah, que bom conversar com o senhor. Muito bom. Ainda bem que as minhas ites estão bem guardadas aqui, mas de manhã elas sempre dão aquela alertadinha, ó, tô por aqui, bom dia, me dá sempre um bom dia ali e eu me precavenho lá usando os remedinhos, né? Mas de qualquer forma, é uma época bem ruinzinha para tudo isso, né? Com certeza, nós temos uma temperatura corporal interna em torno de 36 graus. Quando a temperatura está muito fria, algo em torno de 10, 12, 15, a diferença é muito grande. Só que o ar que está nesta temperatura ambiente entra dentro do nosso corpo e o corpo entende isso como um ambiente adverso. É claro, nos países onde já existe o costume do corpo é diferente, mas nós estamos falando de um país tropical, subtropical, que é o Brasil. Então, o sistema respiratório ele fica mais sensível e pode sofrer vulnerabilidade, facilidade para que vírus, bactérias, fungos se desenvolvam no corpo humano. O frio sensibiliza o corpo humano. Bom, a gente tem todas essas ites, a gente tem a dor de garganta, a gente tem... O que diferencia, por exemplo, as rinites da gripe, do resfriado? Porque a gente fala que é tudo uma coisa só, né? E não é, né, doutor? Nós chamamos isso de crise respiratória alta. Então, as características, elas são muito semelhantes porque o ser humano se defende da mesma forma. Então, as defesas naturais do sistema respiratório são coriza, no nariz entupido para proteger a entrada contra agressores, coceira, os espirros, a tosse. Esse é um padrão geral. O que caracteriza a crise alérgica é que ela não pega o corpo como um todo. Significa, a pessoa começa a espirrar, começa a tossir, acorda daqueles 10 espirros seguidos, né? O nariz começa a escorrer, que parece uma bica de água, né? Não para aquele negócio, mas não pega o corpo. O resfriado, ele já incomoda um pouquinho a garganta, pode dar um pouquinho de tosse, os mesmos sintomas de nariz, mas ele também não pega o corpo. Agora, o grande vilão é a gripe, porque a gripe ela pega o corpo inteiro, e eu dou um alerta, eu chamo a atenção aqui que esse surto que a gente está vivendo atualmente de influenza, de gripe, está dando um mal-estar intenso nas pessoas. As pessoas não estão conseguindo levantar da cama. Febre, mal-estar, tosse intensa. Então, isso caracteriza a influenza. E uma orientação muito importante para toda a população: não subestime influenza. Influenza, que é a gripe, pode ser grave. Essa situação, doutor, a vacina é preponderante? Fundamental. O Brasil é a referência mundial como o melhor sistema de imunização do mundo. A vacina, ela, apesar de não evitar totalmente os episódios de gripe, diminui drasticamente as complicações, como as internações, as pneumonias, e diminui drasticamente a chance de morte pela gripe. Nessa situação, a gente falou da gripe, muitos resfriados e das rinites, sinusites e seja lá o que for, vem com it, há possibilidade de se precaver? A gente tem algo que a gente possa fazer que diminua a incidência? Sim, nós devemos sempre nos proteger. Lembrar, Nelson, lembre-se, pessoal, o ser humano é vulnerável, o ser humano é fraco. Não pense que a gente faz tudo o que a gente quer. Não. Então, não. Primeira orientação,
é entender que o corpo humano é sensível. Proteger-se contra o frio, proteger-se contra o choque térmico, porque nessa fase, com o sol muito forte, eu vi o sol aí, que você falou agora há pouco, né? Tá lindo, em Belo Horizonte também eu vi que tá lindo, mas aí às vezes é muito calor fora e dentro é muito É muito frio. frio. Então, a transição de temperatura é importante, manter a hidratação do corpo humano adequada, porque no frio a gente tem menos reflexo de sede, a gente não tem muito sede. Então, tomar líquido de modo voluntário. E não precisa ser 2, 3 litros de água, não. Um litrozinho que você tomar no dia inteiro já ajuda muito a gente ter um corpo hidratado. E chamo muito a atenção também a manter os ambientes ventilados, Ventilados. porque no frio a gente fecha tudo. E aí o que acontece? Se alguém entrar com vírus, o vírus fica lá. Outra coisa, se for usar roupas guardadas, roupas de frio, deixe ao sol ou lave. Se tiver cheiro de roupa guardada, não use, procure higienizar antes. Isso pode desencadear as crises com enorme frequência.